Desde os contos de fadas até os desenhos e filmes, os dragões, majestosas criaturas que voam e cospem fogo, povoam nossa imaginação. Quem nunca sonhou em voar nas costas de um dragão, sentindo o vento no rosto enquanto desbravava montanhas e vales? A verdade é que ao longo da história, muitas culturas ao redor do mundo relataram encontros com essas bestas lendárias, cada uma dando sua própria interpretação a esses seres imponentes. Mas será que eles realmente existiram? Enquanto alguns cientistas e historiadores sugerem que as lendas podem ter sido inspiradas por fósseis de dinossauros ou grandes répteis, outros acreditam que a magia dos dragões está apenas na nossa capacidade de sonhar. Então, vamos embarcar juntos nessa jornada fantástica e explorar o que torna os dragões tão fascinantes na nossa cultura, e se quem sabe um dia eles podem ter voado de fato pelos céus. Mas antes de irmos mais adiante com esse tema, verifique se você é inscrito aqui do canal, e também deixe o like para o YouTube entender que esse assunto é realmente fascinante e resolva entregar esse vídeo para mais espectadores da plataforma. Dragões, criaturas místicas que fascinam a humanidade há milênios, mas afinal, eles existiram ou são apenas fruto da imaginação? Os dragões aparecem em várias culturas ao redor do mundo, desde a Mesopotâmia até a China. Vamos explorar suas origens e significados. Por exemplo, na mitologia grega, os dragões representavam desafios heróicos, proteção de tesouros e simbolismos profundos. Alguns monstros da mitologia grega eram vistos como dragões, como por exemplo a Hidra, monstro marinho com várias cabeças que podia regenerá-las quando decapitadas. Tifão, um monstro serpentino com várias cabeças que foi derrotado por Zeus. Ladão, um tipo de dragão semelhante a uma serpente com 100 cabeças que guardava as maçãs douradas do Jardim das Hesperides, e segundo a mitologia grega, Hércules o matou com uma das suas flechas. Já na cultura chinesa, o dragão é um símbolo de boa sorte, força, coragem, sabedoria, prosperidade, riqueza e harmonia com a natureza. Embora não haja evidências concretas da existência de dragões no nosso planeta, muitos relatos históricos podem ter sido inspirados por descobertas de fósseis de dinossauros. A interpretação errônea de fósseis de grandes répteis, ou até mesmo histórias de exploradores que podem ter confundido grandes animais com dragões, podem ter contribuído para alguns mitos ao longo da história. Na área da ciência, a biologia moderna traz à tona criaturas que poderiam ter influenciado mitos de dragões, como por exemplo o dragão de Komodo, e a capacidade de alguns répteis de voar. Os dragões sempre foram criaturas que despertaram a imaginação humana, simbolizando tanto o terror quanto a proteção, desde as antigas lendas até as telas modernas de cinema e televisão, como em Game of Thrones e Como Treinar o Seu Dragão. Essas criaturas místicas evoluíram significativamente ao longo do tempo. Com o passar dos séculos, a representação dos dragões na literatura e no cinema começou a se diversificar. Em Game of Thrones, por exemplo, os dragões são tanto armas de destruição quanto símbolos de ancestralidade e legitimidade. Por outro lado, em Como Treinar o Seu Dragão, eles são apresentados de maneira mais amigável como companheiros leais e criaturas inteligentes, mostrando uma faceta mais suave e encantadora dos dragões. Querendo ou não, a cultura pop tem grande influência em como vemos os dragões, ou até mesmo como imaginamos como eles poderiam ser, se é que eles realmente existiram. Falar sobre essas criaturas colossais sempre gerou impacto cultural e econômico. As histórias de dragões têm um impacto cultural profundo. Elas não apenas alimentam a imaginação, mas também influenciam a arte, a literatura e até mesmo a moda. O fenômeno dos dragões gerou uma vasta gama de produtos, desde brinquedos até roupas, contribuindo significativamente para a economia do entretenimento no mundo. Além disso, a popularidade de franquias como Game of Thrones e Como Treinar o Seu Dragão resultou em um aumento no turismo em locais que serviram de inspiração para essas histórias. Festivais, exposições e eventos relacionados a dragões atraem milhares de fãs, provando que essas criaturas místicas continuam a exercer um fascínio duradouro. O dragão é um símbolo presente em muitas culturas, com raízes que datam de mais de 4.000 anos. Na Mesopotâmia, por exemplo, o dragão é associado aos deuses do caos e da criação. Já como uso de metáforas, muitas vezes os dragões são usados como metáforas para desafios pessoais ou sociais. Eles representam os obstáculos que precisamos enfrentar e conquistar em nossas vidas. Já no impacto na literatura, livros como Hobbit, de J.R.R. Tolkien, ajudam a popularizar a ideia de dragões como seres complexos, com personalidade e emoções, em vez de meras criaturas malignas.
Os dragões, com suas diversas representações e significados, continuam a fascinar e inspirar gerações, seja como criaturas aterrorizantes ou companheiros fiéis. Eles permanecem como ícones inconfundíveis na cultura popular. Se partirmos para o lado religioso, o dragão também é citado em algumas passagens da Bíblia. Em Apocalipse 12, 3, versículo 4, diz o seguinte: "E apareceu no céu outro sinal, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas." Em Apocalipse 13:2, diz a seguinte passagem: "E a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso, e a boca como de um leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade." Salmo 74, 13, versículo 14: "Tu rompeste as cabeças dos dragões nas águas, tu esmiuçastes as cabeças do Leviatã, e o deste por comida aos povos do deserto." Isaías 27:1: "Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte, ao Leviatã, a serpente fugida, e matará o dragão que está no mar." Essas passagens refletem o uso simbólico de dragões e leviatãs na literatura bíblica, muitas vezes representando forças do caos ou inimigos de Deus. Até o presente momento, nenhuma prova ou vestígios de nenhum dragão foi encontrada em nenhuma parte do mundo. Sendo assim, há uma porcentagem enorme de que os dragões nunca existiram. Embora sejam frequentemente retratados em filmes, jogos de RPG e diversas obras de fantasia, não há nenhuma evidência histórica ou científica que comprove a existência dessas criaturas. Desde os tempos antigos, dragões apenas fizeram parte da imaginação humana, sendo símbolos de poder, sabedoria e até mesmo destruição. Em muitas culturas, eles aparecem em mitos e lendas, como os dragões da mitologia chinesa, por exemplo, que são considerados portadores de boa sorte, ou até mesmo os dragões europeus, frequentemente vistos como criaturas malignas que guardam tesouros. Curiosamente, a ideia de dragões pode ter sido originado da interpretação de fósseis de dinossauros ou grandes animais pré-históricos, que, ao serem descobertos, foram atribuídos a criaturas místicas, como dito anteriormente. Além disso, a forma como os dragões são representados varia bastante de uma cultura para outra, refletindo as crenças e os valores da sociedade que os criou. Apesar de toda a sua popularidade e o fascínio que exercem, dragões permanecem como um produto da imaginação humana e do rico tecido das tradições folclóricas ao redor do mundo. Embora a existência real de dragões não tenha sido comprovada, até hoje o legado deles persiste nas histórias. Eles simbolizam o desconhecido e a luta entre o bem e o mal. Mas seria bem interessante se pararmos para imaginar como seria a vida aqui na Terra com a presença dos dragões em nosso cotidiano. Imaginemos um mundo onde os dragões existem e coexistem com os humanos. Nesse cenário, a presença dessas criaturas místicas transformaria radicalmente nosso cotidiano, cultura e até mesmo a economia. As cidades teriam que ser projetadas com a presença dos dragões em mente. Edifícios altos e amplos, com plataformas de pouso, se tornariam comuns. As áreas urbanas seriam repletas de parques e espaços abertos, onde os dragões poderiam descansar e socializar. Além disso, a arquitetura incluiria materiais resistentes ao fogo, como pedras e metais especiais, para suportar a presença de dragões que exalam chamas. O transporte aéreo ganharia uma nova dimensão. Em vez de aviões, poderíamos ver dragões sendo usados como meio de transporte. Empresas de táxis aéreo poderiam oferecer voos com dragões treinados, permitindo que as pessoas viajassem rapidamente entre cidades. Haveria também treinamentos especiais para aqueles que desejassem aprender a voar nas costas dessas magníficas criaturas. A coexistência com dragões exigiria uma nova abordagem em relação à ecologia. A preservação de habitats naturais se tornaria uma prioridade, já que muitos dragões habitariam florestas, montanhas e rios. A caça e a exploração de recursos teriam que ser regulamentadas para garantir a segurança tanto dos dragões quanto dos humanos. Entretanto, a vida com dragões não seria isenta de desafios. Conflitos poderiam surgir entre humanos e dragões, especialmente em áreas onde os interesses se chocassem. O controle de territórios e proteção de recursos naturais poderiam gerar tensões bem graves. Assim, seria necessário desenvolver um entendimento mútuo e políticas de coexistência para garantir que ambos os lados pudessem prosperar. Claro que tudo isso não passou de uma situação hipotética, mas se os dragões existissem hoje, a Terra seria um lugar de maravilhas e desafios.
A interação entre humanos e dragões poderia levar a uma nova era de descobertas, criatividade e harmonia, desde que ambos os lados trabalhassem juntos para superar as barreiras e construir um futuro compartilhado. Você já parou para imaginar como seria o planeta Terra se os dragões existissem? Deixe nos comentários aí a sua forma de imaginar como seria o nosso planeta se os dragões habitassem em meio à humanidade. Curta esse vídeo e compartilhe com o seu amigo, que gosta de assuntos relacionados a criaturas místicas. Vejo você no próximo vídeo de curiosidades. Até lá! Tchau!